Amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Sou eu novamente, Pastor Gedeon Júnior, e agora tratando com os irmãos dos 3 capítulos mais problemáticos que temos no livro de Romanos. Pelo menos são os 3 capítulos que trazem mais polêmicas no meio cristão. Eu, pessoalmente, de coração aberto, amo Romanos capítulo 9, amo Romanos capítulo 10 e amo Romanos capítulo 11. De tal forma que para nós será uma alegria enorme estarmos juntos. Creio que você já leu com certeza Romanos 9 todinho. E óbvio que muitas ideias já estão pipocando por aí, não é? Estão estourando de forma muito grande e muito maravilhosa. Assim a palavra de Deus, maravilhosa, incrível e indescritível. Romanos capítulo 9, ele simplesmente traz uma divisão muito grande em matéria de interpretação no meio do povo de Deus. A grande parte de nós, metade praticamente de nós, acredita que Romanos capítulo 9 é uma interrupção em todo o assunto que Paulo vinha tratando nas Escrituras. Ou seja, se você parar e pensar, desde Romanos capítulo 1, Paulo vem falando de pecado, Paulo vem falando de depravação completa dos seres humanos, Paulo vem falando de misericórdia de Deus, que ao enviar Jesus Cristo nos resgatou de todo o pecado e de forma muito grande e maravilhosa, falando de salvação e justificação, chegando ao ponto auge no capítulo 8, que simplesmente começa dizendo que nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa formidável, né? É um crescente extraordinário. Paulo nos tira da noção lá do pecado do capítulo 1, junta judeus no capítulo 2 nessa questão inteira da depravação humana e mostra como Deus, por sua misericórdia e graça, nos faz chegar ao ponto de justificados pela fé em Jesus Cristo, tendo paz com Ele e agora nenhuma condenação há para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Assim, agradecimentos especiais por tudo aquilo que pastor Elias Santana e nosso amado pastor Cícero Nóbrega nos trouxeram em todos esses estudos. E aí muitos pensam que Romanos capítulo 9 seria uma pausa em toda a interpretação que Paulo vem trazendo da justificação pela fé e da salvação proposta em Cristo Jesus para falar somente sobre Israel. Assim, ele interrompe sua discussão sobre salvação para se dedicar a 3 capítulos à nação de Israel, trazendo um parênteses que muitos dizem existir. Entretanto, há um segundo grupo que diz que não há parênteses nenhum. Que, na verdade, se estudarmos minuciosamente Romanos 9, 10 e 11, estes capítulos revelam que, na verdade, esta sessão não é uma interrupção, mas antes uma parte necessária da argumentação de Paulo em favor da justificação pela fé. E aí, pastor, quem é que está certo? Quem está certo? Calma, nós teremos Romanos 9, 10 e 11 e após a análise desses 3 textos, nós vamos nos posicionar. Não se preocupe. Vamos então para Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. E se você olhar os 3 capítulos, sei que você só leu Romanos 9, não se preocupe. Mas se você olhar realmente os 3 capítulos, Paulo volta seus olhos completamente para Israel,
tratando de Israel. Ou seja, em Romanos capítulo 9, você tem literalmente Paulo enfatizando a eleição de Israel ocorrida no passado. Em Romanos capítulo 10, você tem Paulo enfatizando o presente momento em que Israel vive, o momento de rejeição. E em Romanos capítulo 11, Paulo fala do futuro de Israel, ou seja, da futura salvação que Deus há de dispensar para o seu povo eleito. Então, veja comigo, Israel é a única nação do mundo que possui uma história espiritual completa, passado, presente e futuro. E Romanos 9 literalmente está voltado para o passado em que Israel foi escolhida, eleita por Deus. Mas, pastor, obviamente você deve estar se perguntando por que Paulo, por Cristo, tem que parar uma exposição tão fantástica como ele vinha para falar do passado, do presente e do futuro de Israel. Meus irmãos, lembre-se que Paulo tinha problemas muito sérios com seu povo. Para começar, os judeus consideravam Paulo um traidor, irmãos, um traidor. Ele ministrava aos gentios e ensinava a liberdade da lei de Moisés. Ele havia pregado em várias sinagogas e causado inúmeros problemas e, obviamente, sem dúvida, muitos dos cristãos judeus em Roma haviam ouvido falar e tinham talvez em mente a reputação de Paulo não tão grandiosa como eu e você temos. Ao contrário, talvez uma reputação duvidosa. Então raciocine comigo. Você vê então nesses capítulos Paulo demonstrando o seu amor por Israel e o seu anseio pelo bem do seu povo. Afinal, Paulo também era judeu. Creio que este é o motivo pessoal pelo qual o apóstolo Paulo enfatiza 3 grandes capítulos para tratar do passado, do presente e do futuro de Israel. Veja que Paulo, de forma muito clara, já nos primeiros versículos de Romanos 9, ele demonstra todo o seu amor por Israel. Sim, todo o seu amor. Porque Paulo, ao ver o que Israel tinha se tornado e objeto de rejeição por parte de Deus, é lógico que o coração de Paulo estava angustiado. Veja comigo, Romanos capítulo 9, versículo 1, diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho em minha consciência e no Espírito Santo, que tenho grande tristeza, olha a expressão, grande tristeza e muita dor no meu coração. E porque ele tinha grande tristeza e muita dor, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. Irmãos quem? Os judeus, que são os meus parentes segundo a carne, daí os judeus, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, e Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Olha que interessante. Porque ele está triste? Qual é o motivo da sua tristeza? Paulo fala, olha,
vocês foram escolhidos, vocês foram chamados, vocês tinham a graça de Deus, vocês tinham o conserto, a aliança, a glória, o culto, as promessas, mas vocês rejeitaram tudo isso e por isso Deus também os rejeitou. Daí a posição presente de Israel, a posição que é absolutamente verificada em Romanos capítulo 10. E ele fala isso com o coração literalmente entristecido. Irmãos, é sublime e impressionante como Paulo sai de Romanos 8, de uma alegria extrema, para uma tristeza e peso grande em Romanos 9. Quando ele olha para Cristo, o apóstolo sim se regozija. Daí o final de Romanos 8. Mas quando ele olha para o povo perdido de Israel, ele chora. E esse choro acabei de ler com os irmãos. Ele chora. Isso me faz lembrar Moisés, lá em Êxodo 32, do versículo 30 a 35. Tu te lembras da história? Ou seja, Deus chama Moisés para lhe dar as tábuas da lei. E Moisés demora, e daí em Êxodo 32 diz, mas vendo o povo que Moisés tardava de descer do monte, cerca-se de Arão e simplesmente diz, faz para nós deuses, porque Moisés não vai voltar. Irmãos, Moisés quando desce, e vê que está acontecendo uma idolatria terrível, 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 Moisés simplesmente tem um acesso de ira absolutamente santo. Melhor dizendo, ira santa, né? Óbvio, ira santa. E do versículo 19 até o versículo 29, você vê Moisés quebrando as tábuas da lei e simplesmente Moisés se levantando junto com os levitas para matar todos os idólatras. E a Bíblia diz que no dia seguinte, agora sim, estou no versículo 30 de Êxodo 32, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Veja que há no coração de Paulo, em Romanos capítulo 9, desde o início, o mesmo que havia no coração de Moisés. Como Moisés, ele estava disposto a ser amaldiçoado e até separado de Cristo, caso isso pudesse salvar Israel. Veja no versículo 2. No versículo 2 ele diz, eu tenho grande tristeza e muita dor no meu coração. E ele está falando isso na presença do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Porque no versículo 1 ele diz, em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho da minha consciência no Espírito Santo. E olha o versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ou seja, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes na carne. E versículo 4, que são os israelitas. Oh, amados irmãos, que homem era Paulo! Que grande homem era Paulo! Como Paulo foi um homem e tanto, elevadíssimo espiritual. Se você parar e pensar, ele sai de Romanos 8, alegre, feliz e vendo toda a glória que nós tínhamos em Deus, toda a glória que nós tínhamos em Deus. E quando ele olha para Israel, Israel cego, perdido, longe do padrão, longe das promessas, longe da glória, longe da bênção, longe, absolutamente longe da graça. Ele diz, olha, eu queria ser até mesmo separado e amaldiçoado, anátema, se disso resultasse a salvação do meu povo.
Por que ele diz isso? Por que da tristeza? Irmãos, Romanos 9, ele vai tratar do passado glorioso de Israel e o seu tema central é a eleição de Israel por Deus. Sim, exatamente isso que você ouviu. O tema de Romanos capítulo 9 é Deus em seu poder, em sua graça, em seus desígnios eternos, elege Israel, escolhe Israel, e essa é a primeira questão da qual ele, o nosso querido e amado apóstolo Paulo, trata a questão da bênção da eleição. Lembre-se, Israel foi adotado por Deus para ser o seu povo. Leia Êxodo 4, 22 e 23. Pare um pouquinho e leia esse texto. Êxodo 4, 22 e 23. Deus chama Israel de um meu primogênito. Ou seja, nós que também fomos adotados por Deus, nós viemos depois. O primogênito na adoção de Deus foi Israel. Porque o unigênito é nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, eles foram os primeiros adotados, os primogênitos. Este fato é tão verdadeiro que o versículo 4 diz assim: Paulo, que estava com o coração dolorido por quê? Por causa dos israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, ou seja, todos aqueles que receberam Cristo como seu Salvador são considerados filhos de Deus. Mas Israel, antes de Cristo vir, Israel já era chamado por Deus de o quê? Meu primogênito. Ou seja, então, Israel foi adotado antes de nós. Antes de nós. A eles teve o privilégio, segundo Paulo, da adoção de filhos. Assim, Paulo, quando tratou da eleição de Israel, disse que a primeira bênção que eles tiveram foi a bênção da eleição. Romanos 9, 4 e 5. Israel foi adotado por Deus para ser seu povo. Além disso, o Senhor lhes deu a glória no tabernáculo e no templo. Irmãos, glória, glória que só Israel tinha e que Moisés contemplou no Monte Sinai. Esta glória foi habitar com Israel. Se você ler Êxodo 24, 16 e 17, você verá que ali no tabernáculo a glória de Deus coabitou em Israel. Além disso, Deus deu a Israel todas as suas alianças. A primeira a Abraão, depois a Moisés, depois a Davi. Deus também deu a Israel a lei para governar a vida política, social, religiosa e para garantir que seriam abençoados se obedecessem. Irmãos, Deus deu a Israel um culto, o ministério do tabernáculo e do templo. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo, que coisa fantástica Deus deu a Israel. Também Deus deu a Israel todas as promessas e os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaque. O propósito de todas essas bênçãos era que Jesus Cristo depois viesse ao mundo por meio de Israel. A maior das bênçãos eles tiveram. Romanos 9, 5. Só que todas essas bênçãos que foram dadas generosamente para Israel, infelizmente, não foram aproveitadas por ele e, infelizmente, Israel tropeçou e fracassou. Quando o Messias veio, Israel o rejeitou e Israel o crucificou. Por isso que Paulo simplesmente olha para eles e começa a chorar. Começa a de coração chorar, coração contrito, mesmo Deus tendo eleito Israel e tendo dado
todas as suas bênçãos a Israel, eles se negaram a simplesmente servirem a Deus. Assim começa Romanos capítulo 9. Amanhã nós vamos continuar Romanos 9 e Deus há de nos abençoar profundamente. Fica só uma pergunta para mim e para você. E nós, a igreja? Nós que também somos filhos e fomos escolhidos, nós que também fomos eleitos. Tudo bem que nós não somos os eleitos primogênitos. Primogênito é Israel. Nós fomos eleitos posteriormente, nós fomos escolhidos posteriormente. O que nós estamos fazendo com todas as bênçãos de Deus? Pense, Israel jogou fora todas. E nós, o que estamos fazendo? Então, este é o motivo pelo qual Paulo tem seu coração com muita dor e começa Romanos 9 com extrema dor. Amanhã nos encontramos. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor.